Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde! Estamos aí para começar mais uma live da série Psicologia Transpessoal na Prática. E hoje nós vamos conversar sobre o tema da educação consciente. Nós vamos ter aqui como convidada a nossa aluna Fabiana Perazzolo, que está desenvolvendo esse projeto dentro da pós em psicologia transpessoal, com o tema a educação consciente e a psicologia transpessoal. E é um tema realmente assim que é o cerne, né, de toda a fundação da sociedade que a gente vive. Ah, a Fabiana entrou aí. Deixa eu chamar ela aqui. Ah, ô Fábio, manda um convitinho para mim, um convitinho, uma solicitação para eu te incluir aqui na nossa live, amada. Aí eu aceito. Então, a Fábio já está quase entrando aqui com a gente. Ela é formada em Direito, aluna da pós em Psicologia Transpessoal com a gente, está no meio do curso. É mãe de menino, de menina, adolescentes e defensora encantada pelo tema da educação consciente. Deixa eu ver aqui se a Fábio conseguiu. Ah, aqui, ó. Quer participar, entrar ao vivo. Então, esse tema promete, né? E antes da gente entrar no tema, gente, eu quero aproveitar também para convidar você que está nos assistindo a participar. Nós estamos essa semana com um workshop inteiramente online, gratuito, soluções para você se reinventar para a pós-pandemia, inclusive com uma vivência que ela pode ser usada também na educação. Só que ela pode ser adaptada, né? Existe uma vivência base onde você revê toda a sua vida, vários momentos da sua vida. E no workshop que eu estou oferecendo, vai ter hoje, né? Já está liberada a primeira aula, hoje vai ser a segunda aula e vão ser 3 aulas no total. Né? Esse workshop é uma adaptação para essa época que nós estamos vivendo agora, dessa vivência da psicologia transpessoal, que também pode ser usada na educação, nas organizações, em vários ambientes. Então, tá feito o convite, vai lá na nossa bio e lá você consegue se inscrever. Mas agora, então, que a Fábio já chegou aqui na sala comigo, bem-vinda, meu amor. Oi, Eliana, tudo bom? Obrigada. Tudo bom? Imagina, uma satisfação imensa ter você aqui para a gente conversar sobre um tema que ele é tão vital, né? Que ele Verdade. é causa de tudo o que nós vivemos em sociedade, né? Porque nós todos, nós todas somos frutos da educação também, né? Exatamente, porque Então, exatamente. E esse é um tema, Fábio, que assim, ó, inclusive me toca muito pessoalmente. Eu estava aqui refletindo antes da gente entrar, né, na live, o quanto esse tema ele é a minha história, né? Ele me toca pessoalmente a minha história, porque a minha formação é pedagogia, eu sou educadora, né? E de fato, assim, depois de trabalhar 9 anos em escolas, nas escolas convencionais, eu sim, acabei largando tudo quanto é escola convencional, né? E tratei de fundar a minha própria escola, que é uma mas chega escola. a arrepiar. Como, Chega a Fábio? arrepiar, gente, saber que é um caminho que acontece. É, e aí criei o meu caminho, né, dentro da educação mesmo, mas aí com o Instituto Atitude, que é uma escola iniciática, libertária, né, e usamos aí a metodologia a didática da psicologia transpessoal, que perfeitamente pode ser e deve ser cada vez mais usadas em qualquer sistema de educação, Verdade. né, Fábio? Então, muito bem-vinda essa nossa conversa, né?
eu estava refletindo assim, mas eu vou fazer uma introduçãozinha das minhas reflexões para a gente começar, né? Que essa questão aí da educação, a educação convencional do jeito como ela está hoje, ela é o cerne mesmo da reprodução de um sistema social com base no ego, Verdade. né? Porque ela é assim, não sei se as pessoas que estão nos assistindo já refletiram a respeito disso, né? Mas ela é muito calcada em cima do controle, né? Então, assim, repressão, controle, né? Os alunos começar assim pela forma como as carteiras estão Isso, dispostas, né? Todo mundo olhando para frente, os isso, alunos não se olham, né? Ali não é lugar para expressão, isso. é lugar o quê? Para você prestar atenção em uma outra pessoa, que é o professor, obviamente. O professor, né, tem ali um papel muito importante, mas, mas ele acaba sendo o centro da Isso. educação, ao invés de ser o aluno, né? Esse é o ponto. E de obediência, de regra. Posso falar? Não, não é hora. Posso ir no banheiro? Não, segura. Quem eu sou? O que eu posso, né? Isso. Tá tudo centrado no outro. É uma educação para que as crianças se desenvolvam em adolescentes e adultos heterônomos, que é o contrário de autônomos. É quando a tua referência está no outro. Isso. O outro que vai te dizer o que é conveniente, o que pode, o que não pode, que vai te dar o parâmetro do que é bom e do que é ruim, né? E aí... Aceito, né? Como, Fábio? Desculpa. Passar uma vida querendo ser aceito pelo outro. Tá sempre procurando o olhar do outro. Será que eu estou correto? Será que eu estou certo? Será que isso é o certo? Não existe um certo. Então, perdeu a identidade. Exato. Exato. Que lindo isso que você está falando. Porque nunca é o suficiente eu ser como eu sou, né? Porque está sempre no parâmetro externo, realmente, né? E portanto, ali, quer dizer, eu notei quando eu estava trabalhando mesmo nas escolas, né? Que as escolas da forma convencional, assim, né? Baseadas na repressão, elas são locais onde se gera patologias. É verdade. Né? Elas enchem os consultórios dos terapeutas depois. Algo errado não está certo. Né? Algo errado não está certo. E fazem centenas de anos. Alguém precisa gritar. Alguém precisa salvar, né? Colocar tá as na nossas... hora. Tá na hora da gente ter uma educação com base na expressão e não na repressão. Por né, isso, Fábio? Educação da nova era. O que é o novo humano, a nova era? É a energia que já está acontecendo, que as crianças já trazem, desde os índigos, cristais, estrela, até autistas, às vezes são vistos de um jeito, as crianças são especiais na alma. Elas são diferenciadas porque elas vieram para trazer compaixão, amor e muito material humano para a gente crescer, para a gente evoluir. Isso não é visto assim, como você falou, é visto como patologia, uma distorção. Na verdade, a patologia é a forma como a gente se forma. Por quê? Os adultos hoje, a maioria falando em terapia, tem baixa autoestima, falta de amor próprio, algum tipo de insegurança, não merecimento, se desvalorizando, ou todas essas coisas ao mesmo tempo, que é pior. Então, qual é a grande pergunta? Onde é que está o problema? Está lá na base, porque a gente em terapia não trata que é a criança interior, que é a criança ferida, que é do 0 ao 7 anos, na primeira infância, que tudo acontece, que foi a base da crença limitante, que os pais já passaram as suas próprias e a gente está achando que está ensinando, que está contando alguma coisa para eles, a gente está só repassando crença. Na verdade, eles já têm tudo que precisam lá dentro. Sim, né? É uma criança ferida criando outra criança ferida e reproduzindo crianças feridas, né? Quer dizer, como é que pode ser, então, uma educação onde a gente já estimule a criança divina desde cedo, né?
sem ter essa necessidade dessa ferida recobrindo a criança divina, né? Que a gente depois vai precisar descascar, descascar, descascar para poder acessar realmente É um padrão de repetição, né? Tudo bem, foi assim que a gente aprendeu, é o caminho da evolução, mas a gente pode escolher, a gente pode mudar. A gente tem o livre-arbítrio, pode ver o que não funciona mais. Tem formas, mil formas. Vamos criar. Inspirada a nossa live, inspirada, já começou. A gente está falando de evolução de humanidade, né? A energia é muito boa. Tem muita gente para vir nessa energia agora e sentindo isso, e eu conversando, eu vejo quanta gente tem necessidade disso, quantos adolescentes insatisfeitos, ansiosos, quantos pais querendo tirar de uma escola e botar num lugar onde eles não sabem onde é, gente querendo criar escolas, pessoas querendo fazer o homeschooling, né, estudar em casa, parece uma grande novidade. É uma solução, às vezes, até de desespero, se é boa ou ruim a gente vai saber, mas, entende? Buscando alternativas porque ninguém mais está satisfeito, mas ninguém vai falar, porque vai falar para quem? É fácil entrar numa escola e mudar tudo isso? É um dos meus desafios. Exato, porque também faz parte dessa nova consciência não ficar na reclamação, né? Arregaçar a manga e ir lá e fazer. Então, né? E que tudo vale, saber que é possível. A gente fica nas caixinhas e pensar o que é certo, o que é errado, o que eu posso ou não posso, a dualidade que atrapalha. A gente pode tudo. Eu digo, se for baseado no amor, se for no amor e na luz, vai dar tudo certo. Porque não é a gente pode tudo, então a disciplina positiva é não ter limites. Nossa, as crianças não vão ter limites. O limite está no respeito, no ouvir, não está na agressão, não está na forma como se dava limite. É só uma ressignificação do que é o limite. Ressignificação do que é educar. Porque educar é extrair de dentro, é olhar para o que já está ali. Não é a gente ensinar o que a gente acha que é certo. Se eu estou em terapia e eu vejo que não deu certo para mim, que faltou alguma coisa, ou que eu fui criada em crenças, por quê? O que me torna tão especialista e tão capaz de criar uma criança nos mesmos termos? Será que eu tenho que rever isso? Né? Nossa, você falou agora uma coisa tão importante a respeito assim que os educadores ficam com medo das crianças não terem limite, né? Mas o limite vem do respeito. Não da obediência. Não da obediência. E isso me fez lembrar, teve uma ocasião que eu trabalhava como coordenadora pedagógica do ensino médio de uma escola. E tinha um aluno terrível, que inclusive estava com problemas de maconha e ficar na droga, aquela coisa, e todos os educadores, e ele inacessível, assim, sabe? E ele, tipo, teve dia que punha fogo na cortina, estava querendo chamar atenção de alguma forma, né? E teve uma ocasião que a diretora foi tentar conversar com ele, ele falou, não, eu só vou conversar com a Eliana. E aí, mas por quê? Ele falou, porque ela me respeita. Olha isso, entendeu? Quer dizer, um adolescente desse, ele sabia quem respeita ele, quem respeita, quem vê ele. Então, aí ele podia abrir uma possibilidade para a conversa, né? Nossa, eu tô me arrepiando, isso até me emocionou agora, assim. Porque isso... Como? Bênção ouvir isso, é verdade, porque ele não era terrível ou um problema, ele é uma bênção, porque ele é o diferente que se expressou, que questionou, que falou, que gritou, ele é a diferença, então é a gente ressignificar o que é, porque realmente eles só querem ser ouvidos, só querem ser respeitados, eles sentiram a tua energia de quem, olhar para quem eles são, é só isso, não adianta dizer que eles estão errados, que eles estão revoltados, isso eles já conhecem, é só ouvir, a alma da criança sabe. A alma da criança já sabe o que ela quer, o que ela quer dizer, o que ela pensa, ela só quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. E às vezes ele está fazendo aquele que é o papel mais difícil, né? Que é ser o rebelde, que não é nada fácil, para poder trazer à tona uma necessidade, uma coisa importante que precisa. Né? Que é uma dor do coletivo. Que é uma dor do coletivo. Sim, sim.
E aí, quer dizer, a disciplina, né, esse medo da disciplina, se nós tivermos esse respeito e tivemos esse reconhecimento mútuo do respeito, não há problema com disciplina. Uhum. Né? A indisciplina só acontece quando a gente precisa romper uma repressão que está acontecendo para poder ser ouvido, né? É isso aí. É o respeito mútuo que resolve tudo. E a gente quer ter o controle e acaba se perdendo todo, se debatendo a vida inteira. Porque com o Sim. controle não resolve nada, os filhos não são nossa propriedade. E os professores estão, meus filhos me trazem muito, e os amigos deles também, os professores estão entrando na sala dizendo, vou me aposentar daqui a tantos anos, vou ter que aguentar vocês mais tantos anos. Eu é que dou a ordem aqui, eu é que mando aqui. Eu sou formada, eu sou pós-graduada, vocês não meros adolescentes revoltados. Ou seja, já começa uma visão errada de que não há troca. Uma educação consciente precisa se basear no respeito e na troca. A troca é mútua. Porque a criança e o adolescente também podem ensinar, eles têm potencial humano. Se eles forem calados, a reação natural é revolta. Por isso que eu digo, os adolescentes não são revoltados, você que não olhou direito. Porque é uma reação natural. Se fizer isso com a gente adulto e apertar a mola, né? A gente salta. É natural que Sim. eles queiram ser ouvidos, ter personalidade, ter opinião. Se tiver respeito mútuo, como esse teu aluno que identificou que tinha um campo ali receptivo para Sim. ele, sabe? É isso. E se a expressão de uma criança ou de um adolescente está incomodando tanto um adulto, que a importância desse adulto poder se olhar, voltar esse olhar, tirar de olhar para fora, olhar para dentro e ver o que é que está errado ali dentro, né? O que está precisando de cura aqui dentro que eu estou me incomodando tanto do outro se expressar? Por que eu estou me reprimindo? Onde que eu estou me reprimindo tanto e me impedindo de me expressar? Sim. Né? Então, é muita coisa, né? Muita Envolve muita coisa, Meu envolve, né? Deus, como a gente falou, é a base de tudo, mas essa é a ideia. Vamos terapias aos adultos, vamos cuidar, né? Fazer o transpessoal, o autoconhecimento nos adultos e ir curando as gerações, porque o mundo está mudando, daqui a pouco vai ser tudo diferente. A gente tem um papel muito importante nisso. Só está aqui quem realmente se comprometeu em algum nível, para quem acredita como a gente, de estar de fazer o seu papel e as crianças cada vez mais, os nossos netos e bisnetos, vão nos dar um show. Se a gente estiver preparado para isso, beleza, tamo junto. Se não tiver, a gente vai precisar se reinventar, se tratar e olhar para a base, para a estrutura de tudo mesmo, né? Para renovar essa energia da educação. Aprender com eles também, que são genuínos, que são divinos. Quem nos disse que a gente é Deus em ação? Que a gente, como a física quântica, que a gente pode criar a própria realidade. Quem dizia isso pra gente, né? Sim. As religiões, que claro, a gente toda religião leva a Deus e ao amor, então tá tudo certo, eu acredito que é o caminho. Mas às vezes elas trazem aquela coisa a gente fala em Deus em ação, eu tenho Deus em mim, eu tenho a minha centelha divina, ou eu superior. E nas religiões, às vezes, a gente aprende que é Deus lá e eu pastor, eu ovelha, né? Eu ovelha, eu pecador, eu pequeno. Aí já bate ali, né? Ou seja, se a gente aprende que a gente é pequeno e a gente está sempre como pecador, como é que a gente expande? Como é que a gente acredita nos dons potenciais divinos, genuínos, criativos que uma criança tem? A criança já vem com essas habilidades, com esse eu superior aflorado. A gente é que vai dizendo, fica quieta, não é bem assim, né? E aí E a ela gente, inclusive, Fábio, a gente não, dentro disso que você está trazendo, a gente também não pode esquecer que o próprio sistema educacional convencional é fruto de um sistema de catequização religioso que nós vivemos, né? Desculpa. E que, na verdade, esse sistema de catequização ele vinha muito mais em função de também, né, de um controle, de uma dominação, né? Muito mais do que realmente uma conexão com a espiritualidade em si. Isso.
né? Pior do que esse controle catequista, né, veio da Revolução Industrial, que sentiu a necessidade de criar operários. Para mim, essa é a maior, assim, foi a maior, né, é o que me coloca nesse propósito, assim, foi quando isso me despertou muito mais. A educação, o sistema educacional que só se repete, não foi revisto, reavaliado, analisado, veio de um sistema da Revolução Industrial, de um sistema onde tinha necessidade de criar operários, funcionários, trabalhadores, empregados. Por isso as escolas, pais e adolescentes, ouçam isso, por favor, as escolas formam só para o Enem, para que eles tenham uma profissão, que se coloquem em algum lugar na vida e no mundo. Quantas crianças e adolescentes estão saindo do ensino médio satisfeitos, com uma educação financeira preparada para administrar a sua vida adulta, com uma educação consciente para ter noção de quem eles são, com um propósito de vida, com vocação, com o que ressoa a alma. Às vezes a criança nasce artista, ama música e o pai e a mãe dizem, não, tu tem que estudar porque isso é tudo que tu tem que fazer na vida. E aquela alma de artista se mata, se morre ali. É só um dos exemplos. Mas e os empreendedores? Que hoje em dia as crianças estão mais ligadas, né, no progresso da internet, da tecnologia, e gostam dessa coisa toda. Eles querem empreender, montar coisas, já como adolescentes se tornarem independentes, sendo um youtuber, essa coisa toda né, que tu vai conversar com um adolescente, ele já tem outra noção do que a gente tinha. Quem está preparando para os empreendedores, grandes empreendedores? Que escola que está preparando para acreditar que ele pode ser visionário, que ele pode ter uma ideia, que ele pode... Geralmente os grandes que a gente conhece largaram a escola, né? Largaram até Harvard. Eu estava vendo um vídeo assim, interessante. Largaram Harvard, né? Para inventar a Sim, internet, para inventar as grandes... Então, assim, a gente cria dizendo, tudo que tu tem é escola, tu tem a obrigação de tirar nota 10, não fez mais que a obrigação, tu tem que estar na média, outro ponto, tá na média, Eliana, é ser mediano. Eu me dei conta disso. sim. Tu tem que Uhum, atingir a média, tu tem que ser mediano. Onde é que uhum. estão, entendeu? As almas que precisam explodir, né, no seu dom, na sua habilidade. Aham. Você Então, é conformado a uma média, né? A uma norma, isso. né? Uma média do que todo mundo faz, do que, né? Do desempenho, É. né? Você tem que estar ali no meio e tá tudo bem, assim. Mas e gera satisfação, né? Ele sai bem resolvido, bem sucedido para o mundo, gera tanta frustração e, né, e É, falta um olhar, um outro olhar, porque aí os adolescentes vão para o mundo achando que eles têm que ser aceitos, que eles vão ser aceitos, que o mundo é sim, competitivo, que é concorrência, que é é, difícil e que se arrumar um bom emprego para pagar as contas já está de bom tamanho. Isso é uma vida. É uma. sim, é uma vida. É Depois vem uma vida que está sendo, uma vida que está sendo tratada como uma coisa, isso. né? Porque, na verdade, assim, ouvindo você falar, assim, me caiu um monte de fichas também, né? De fato, assim, a própria Revolução Industrial, ela vem da mesma visão da catequização lá do colonialismo, que era o quê? Que é vamos educar, né? Para que o outro seja útil para nós. Né? É uma visão utilitarista, para que o outro trabalhe para o que eu preciso, para o que é necessário na sociedade, né? Então, dentro de tanto a catequização quanto a Revolução Industrial geraram uma forma de educação para em que a base é o uso do outro, Isso. Para é eles, né? útil. Para que a gente quietinho não reclama do sistema. E a gente só vem repetindo sem se questionar. O mundo Só, mudando, exato. E o que que acontece? Aí a gente passa quase 20 anos da nossa vida, né? Tendo referências do que ser ou do que fazer, que são referências externas, né? uhum, E é como você falou, é uma vida, só que está sendo tratado como uma coisa. E a pessoa se perde completamente da conexão com o que ela é. com o que ela é. E do que é valor para ela. Porque tudo que é dela parece errado daí.
Eu vejo os adolescentes me Sim. perguntando: será que eu devo fazer isso? Será que isso estaria certo ou errado? Minha filha, o que que tu sente? Ah, o que eu sinto é. Sai que é uma facilidade. É isso. Eu falei: tu sabe o que que Ah, é certo e errado? É o que fala o teu coração. Ah, mas eu não sei aham. se é minha intuição, se é eu que estou inventando. Tudo que vem daqui é teu. É do teu eu superior, é divino, é intuitivo. Confia. É a alma e o coração que Sim. fala o melhor. Porque quando tu faz com a intuição, com a alma e o coração, deu certo. Tu vai te sentir bem, em paz, realizado. Quando dói, é porque algo errado não está certo. De novo. Então, assim, o que Aham. está certo? A pergunta deles é como que você aceita, em outras palavras? Como que eu vou ser, Sim, isso. entendeu? Como que eu não vou ser criticado? Como que eu me encaixo na caixinha? Não tem caixinha, Perfeito. tá tudo certo. Perfeito. Porque é no É. amor, não é assim, ah, então eu vou sair por aí aprontando. Não, é amor compassivo, é olhar para o outro como para ti mesmo. É o Ah, espelhamento do outro, é o todos somos um. É um olhar amoroso. Quando a gente entende isso, dá para mudar tudo. Com um olhar sim, ressignificado, né? sim. E as crianças Perfeito. precisam saber disso, eles precisam sentir É. isso, porque eles estão sofrendo por razão. Não Com é um razão. professor que diz que vai se aposentar e que não aguenta mais, que tem razão. É um disparate uma criança ser criada assim. Fora tantas Isso. outras coisas que a gente vê em escola, não é falar mal, os professores estão na mesma posição que nós, estamos entre nós, são pais, professores, somos todos um. A Sim. gente tem várias posições e papéis no mundo que estão gritando por um respeito melhor. Então não é contra a religião, não é contra a escola de forma nenhuma. Eu sou mãe, eu Sim. sou filha, eu sou aluna, eu sou educadora, entende? E a É. educação está em todo mundo. E nem contra os pais e nem contra os adultos, né? Porque na verdade nós somos frutos também disso tudo e às vezes os pais não sabem como fazer, não Isso tem também mesmo. essa referência, né? Filhos de E filhos, aí pais de pais. E aí, assim, você vê, isso me faz tomar mais consciência ainda de o quanto que, quando a gente, nós como adultos, né, a gente trabalha a criança interior, né? Na pós, você teve essa oportunidade, mas tem vários outros tipos de trabalhos também para Isso. tocar, para acessar essa criança interior. O quanto nesse espaço é que a gente se dá conta, Isso. porque não é? Porque a gente Olha, pode. Como? olha para isso, né? Nunca tinha Olha para olhado, isso. né? Exatamente. Então, isso é importantíssimo também nós, como adultos, olharmos essa criança que está caminhando com a gente aqui dentro e que não está podendo se expressar também. E a É isso. gente fica reprimindo a criança fora. Então, é necessário um trabalho, né? É, É assim, ó, primeiríssimo trabalho com o adulto. Então, o adulto consciente pode gerar uma educação consciente, sim. né? Inclusive já tem Mas, escola. mas Já tem. olha só, nossa introdução foi bem longa e ótima, porque né, daqui já vai sair muita coisa bem interessante da nossa conversa, provavelmente daqui a pouco, das alternativas para tudo isso, né? De como é que a gente pode, enfim, arregaçar essas mangas, né? Mas, Fábio, vamos então começar. Vou começar as perguntas, né? Porque a gente falou sobre um monte de coisas como uma forma de introdução. Mas queria que você se falasse um pouquinho de você, para quem está nos assistindo, né? Sim, Começasse com a tua apresentação. tá. Bom, eu sou gaúcha e moro em Balneário Camboriú há 8 anos e vim para cá na busca de um estilo de vida melhor, de qualidade de vida com as crianças pequenas, com os meus filhos pequenos. Meu filho tinha asma, né? A gente procurou alternativa para morar na praia, para a questão de saúde dele, entre outras questões pessoais. Mas eu sou formada em direito. Diante de eu ter o meu segundo filho, eu tenho uma adolescente com 17 e o Guilherme entrando na adolescência com 12. Então, quando eu tinha só ela, eu me formei em direito e logo depois que eu me formei, aquela expectativa, eu estava pronta para o trabalho e eu poderia fazer um estágio, comecei a estudar para a prova da OAB. E eu parei e pensei assim, bom, eu quero ter 2 filhos, eu sempre quis, eu quero ser mãe.
aquilo era mais forte em mim. Eu já tinha os nomes deles, quando eu me casei, falei para o pai deles qual eram os nomes e foi assim, quando a gente quis ter, a menina veio, depois o menino veio, na hora que a gente decidiu os nomes que eu tinha pensado e eu percebi a importância para mim da maternidade. Então, eu tinha recém me formado e ainda faltava o meu segundo filho, e eu decidi engravidar, ter o Guilherme e não fazer mais prova da OAB, não ir atrás. E eu me questionava muito sobre aquilo. Eu pensava, mas eu amo a justiça, eu escolhi o direito também com o coração, com a alma, né? Me dediquei à faculdade, senti que curtia a faculdade. Por que que isso não está em mim, né? Aí comecei a expandir a consciência, comecei a despertar para quem eu sou, por que que eu quero, por que que eu me criticava tanto com essas questões. Olha só, eu não tô na caixinha, eu não sou, é casar, se formar, ter a profissão, encontrar a faculdade, encontrar a profissão, quem consegue chegar a isso, e vai casar e vai ter uma família, era muito pontual e não fechava a conta para mim. E eu pensei, o que eu faço com essa faculdade agora se eu vou trabalhar com o problema dos outros? Eu pensava, né? Nossa, eu quero trabalhar com a solução. Eu comecei a pensar, eu não quero trabalhar em audiências e nesse. E eu quero a maternidade. E assim eu escolhi e fiquei em casa, cuidando dos meus filhos. Eu quis amamentar, eu quis atender pessoalmente, não quis que ninguém cuidasse, não queria colocar escolinha, babá, enfim. Vivi a maternidade. E começou isso tudo a me cobrar, porque eu fiquei em casa, né, dependendo, no caso do marido. E chegou um dia muito interessante que os meus filhos, vendo uma série americana, ela com 12 e ele com 7, vieram de mãozinha dada para mim na cozinha e disseram: mãe, a gente já decidiu, a gente escolheu, nós vamos estudar em Harvard. E eles são muito inteligentes, gostam de escola, eles são, né, aqueles tipo nerds, mas eles tinham 7 e 12 anos. E eles escolheram Harvard. E eu olhei para eles e pensei, claro, meus filhos vão conseguir tudo o que eles quiserem. O que está no coração, eu vou incentivar. E falei, que legal, que bom. Então vamos começar a se programar, estudar inglês, vamos estudar em Harvard. E eles viraram e saíram e eu estava na cozinha cozinhando e caí em mim e falei assim, meu Deus, isso é possível? É, tudo é possível. Mas onde eu tô nessa situação agora, né? Eu estava com 20 quilos acima do peso, só dona de casa, dependente. No segundo casamento, tinha me separado do pai dele, estava com meu segundo marido, que é um padrasto ótimo para as crianças, eles têm a referência do pai, do padrasto. A gente, todo mundo se dá bem, é super amigo. Resolvido, mas assim, um pouco de zona de conforto da minha parte profissional, né? E eu me questionando por que que eu não trabalhei com direito e por que que importante para mim era a maternidade. E quando eles falaram isso, eu me senti assim perdida e levando as coisas sem saber para onde. E aí eu comecei a estudar o autoconhecimento e a perceber. Eu lembro de ter falado a frase em voz alta assim: Meu Deus, eu quero reprogramar minha mente. Como se eu tivesse chegado na hora, sabe? Que tinha sido preparada para chegar nesse momento. Foi a sensação que eu tive. Bateu a necessidade, mesmo que eles não fossem, porque eu pensei: o que que eu faço com isso agora? Eu vou incentivar, mas e daí? Será que isso é possível? Não é possível? Como é que eu vou me posicionar? Para mim começou, para eles tá show, mas para mim começou um problema e eu comecei então a me questionar. O que que eu tô dando para eles? O quanto a minha presença é importante para eles, eu ter ficado em casa. Se eu tivesse no direito, teria resolvido? Não. Como que eu vou incentivar sem condições financeiras, me sentindo baixa autoestima, né? Enfim. E ali começou esse processo todo de autoconhecimento. Para te ter uma ideia agora, na pandemia, agora por último, ano passado, eu emagreci 20 quilos, eu li 50 livros. Para mim foi uma bênção, assim, mais uma virada, que eu sei que é uma coisa que foi difícil para muita gente, a mudança, mas me fez olhar mais para dentro, ainda ver mais o que que eu queria e o que estava me incomodando. Eu tive que me reinventar e para me sentir capaz, olha só, de oferecer o segundo passo para eles, né? Eu pensei, eu tinha 45 anos, eu pensei, bom, até os 45 do primeiro tempo eu vim, né? Escolhi, eduquei, fiquei em casa com eles. E nos próximos 45 minutos, o que que eu vou oferecer para eles? Porque eu não tenho condições de mandar eles para Harvard. Falei, mesmo que eles mudem de ideia, porque são muito pequenininhos, que seja só uma coisa engraçadinha que aconteceu, mexeu comigo de um tanto. Então, isso para mim foi um marco na minha vida. Aí eu percebi que eu me criticava muito por não ter seguido direito e ter ficado em casa, como se estar em casa, ser mãe, fosse não fazer nada, fosse não.
Não Uhum. não estava produzindo, não estava botando dinheiro. Mas eu sabia que para eles eu estava dando outras coisas que eram importantes para o segmento deles, enfim. Então eu comecei a questionar o que estava certo ou errado. E aí, estudando propósito, buscando sobre propósito, eu sei que tem umas pistas sobre o propósito que estão lá na primeira infância. O que que tu gostava de fazer e o que que mais mexe com o teu coração, o que que mais te incomoda? Que isso é uma dica legal para quem fala em propósito de vida, em missão de amor, que eu comecei a querer me encontrar. E eu lembrava sempre que eu queria ser mãe, queria ser escritora, que eu escrevia quando eu era pequena, que isso também é uma coisa que eu já estou fazendo junto com a pós agora e que é legal para mim. E, e que, enfim, que a minha referência era essa, era da maternidade, né? E que o que mais mexia comigo eram as crianças, eram as crianças injustiçadas e eu não sabia por quê. Eu tinha uma frase na minha cabeça desde a adolescência que dizia: eu tenho que salvar as crianças. E eu achava isso muito, parecia prepotente, assim, parecia pretensioso, sabe? Então eu não olhava para isso, eu pensava que bobo que é isso. Mas no autoconhecimento eu comecei a fechar todos os pontinhos e pensar assim, isso são insights, são coisas que são minhas, que querem me levar para algum caminho. Um dia vai ser a história que eu vou contar, porque é tudo muito solto e muito estranho, mas eu não fiz um outro caminho que estava, né, acontecendo naturalmente. Então agora eu entendo pelo menos que o salvar as crianças seria plantar a minha semente e cada um plantar a sua semente junto e a gente se dar a mão num propósito maior. E que não precisa ser Sim, pretensioso, porque eu posso não mudar o mundo, não ter essa responsabilidade, mas a minha história pode fazer a diferença e ajudar a botar essa sementinha, né? Então, a partir dali, eu sim. comecei no despertar. Eu pedi para reprogramar a mente, começou a aparecer muita coisa para mim, o Ponopono, e aí eu caí na transpessoal, né? Eu falei, nossa, eu quero trabalhar como terapeuta especializada em crianças e adolescentes. Vou procurar a psicologia transpessoal, fui entender melhor como que era, entendendo que eu precisava me autoconhecer primeiro, me preparar, me abrir do avesso, que é o que a gente está fazendo na pós, que é uma bênção, porque a gente encontra mais do que procura ali, né? A gente acaba sabendo, entendendo coisas que a gente nem tinha ideia e que todo mundo precisaria fazer, porque a gente precisa se trabalhar, se tratar, se curar, se enxergar e se acolher para poder educar, para poder olhar para o outro com compaixão, para poder ser amoroso, para poder tratar como terapeuta, entender que nós somos luz e sombra, que nós somos profanos e sagrados e que está tudo bem, que a gente não precisa ser perfeito porque ninguém é, mas que se olhar para isso já é 51% da cura, da consciência, né? A gente olhar para isso já é 51% da cura. O resto é o trabalho, são as técnicas, é o caminho que a gente está fazendo aqui na Transe e em várias outras ferramentas super breves que já tem aí, que nos levam para esse caminho. Então a gente vai lapidando, né? Sim. É bem interessante mesmo, né? A forma como era, como foi o contexto, né, que te fez chegar na pós de psicologia transpessoal. E você iniciou foi na turma de 2020, em plena pandemia, né, Fábio? Foi bem interessante, assim, foi a nossa primeira turma online. A gente, até então, após, durante 19 anos, foi somente presencial. O pessoal vinha de vários estados, né? Várias partes do Brasil, vinha para o presencial mesmo, assim. E 2020 foi aquele nosso desafio de transformar tudo para o online, né? E eu considero assim que essa turma na qual você entrou é uma turma muito corajosa por isso, assim, sabe? Porque foi uma turma de decisão, enquanto tanta gente estava na insegurança, né? Paralisado com essa situação da pandemia. A tua turma, assim como você, pelo que eu estou vendo, estava assim, arregaçou as mangas e confiou no processo, né? E de iniciar uma pós-graduação online e vamos lá, né? É a sede de buscar algo mais. Agora é a hora, chegou a chance de eu me conhecer, de eu olhar para mim. Eu vou ficar em casa lendo, então eu tava, né? A gente vai se alimentando. A pós tinha tudo a ver. E tinha que ser E, essa, né? Porque exatamente, e tem tudo a ver com essa fase de tantas transformações que está todo mundo passando, né? Então, se você realmente
tenha coragem de olhar para isso e aproveitar como oportunidade, né? Isso. Então, a melhor forma é estar num, num percurso onde você tenha ferramentas para isso, né? Para se olhar, para se desenvolver, para se apropriar de você, para acolher o que vem, né? Com um suporte. E é isso que está acontecendo de lá para cá, assim, né? Tá muito lindo. Fábio, assim, então, quando você chegou, né, na pós, assim, ficou sabendo e decidiu fazer a pós, né? É, então, assim, o que que realmente motivou você naquela época? Sim. A primeira coisa eu queria, até uma coisa bem interessante falar aqui para quem está assistindo e tem interesse na pós, ou até quem não tinha para pensar. Eu achava que para ser terapeuta, eu trabalhar com isso que eu já estava descobrindo pelo meu propósito, que eu amo e não sabia nem por onde começar, qual era a minha ideia? Que o direito não era mais o direito. O que que eu faço com isso? As pessoas não precisam ter uma formação em psicologia ou filosofia, qualquer outra da linha, para fazer uma pós de transpessoal ou buscar conhecimento e ferramentas super breves para poder trabalhar como terapeuta e ajudar outras pessoas, e nem para tão pouco para se conhecer melhor. Qualquer faculdade vai dar suporte, vai dar frente para a gente escolher uma pós de outra área. E isso para mim foi uma benção, porque quando eu descobri, eu não sabia disso. Eu pensei, agora eu vou ter que me amarrar no direito, e vou fazer o quê? Vou ser promotora, juíza e infeliz, infeliz. Falei, não, eu quero isso, como que eu faço? Eu comecei a pesquisar e quando eu percebi que eu podia fazer outra pós, eu não sabia. Aí dá um alívio, a gente pensa, poxa, nada por acaso, tudo forma, né? Tudo te traz embasamento, que todo curso vai trazer, vai ajudar, mas que eu poderia escolher isso. Então, o primeiro ponto foi querer trabalhar como terapeuta, palestrante e especializada com as crianças e adolescentes. Eu tinha vontade de entrar nas escolas e fazer uma revolução. Eu tinha vontade de entrar nas escolas e falar. Gente, eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Era uma coisa assim, eu pensei, como é que eu faço isso? Não sei nem por onde começar. Então, a pós era a busca pela educação, né? A tua pós, principalmente, não é qualquer uma, né? A tua pós foi escolhida a dedo, né? Porque ela forma a gente para poder também trabalhar na educação, dando aula, né? Na graduação ou na pós-graduação. E eu querendo entrar nas escolas, eu pensei, tem muito foco na educação aqui, e vai me levar para o norte, né? Se eu não usei a graduação de direito, eu vou usar a pós e vai fechar, beleza, vou começar a estudar isso. E o fato de já ter começado de um despertar de consciência, uma autorresponsabilidade, autoconhecimento, olhar para mim como responsável pelo mundo que eu crio, porque antes era na vitimização, a gente é criado, né, para dizer que o problema foi outro, que aconteceu lá fora, e então tudo é tão externo, ó céus, ó vida, que vida injusta, né? A gente faz isso sem querer. É da natureza humana. Quando eu comecei a olhar para outro, opa, eu posso escolher. Se eu vim até aqui, fui eu que escolhi, então eu posso mudar Uhum. isso. Se eu quero reprogramar minha mente, eu tenho que tirar a crença disso, botar Ah, outra, vou ter que mudar os paradigmas, e aí vem. Aí é incrível, aparecem livros, aparece tudo. Aparece tudo. Dizem, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Apareceu Eliana. Aparece a ah, pauta certa, eu comecei a pesquisar, era essa. Claro, a gente está esperando o presencial em Floripa, né? Porque todo mundo também quer, né? Tá nesse sim. lugar incrível, maravilhoso, que já é uma energia surreal. Mas o fato de estar sendo online também, show de bola, porque, meu Deus, olha, os benefícios são iguais, a nossa união e o que a gente sente de energia ali, de troca, é impressionante. Então, vale igual. E primeiro, então, era querendo ser terapeuta, ter essa formação, e depois para poder, assim, entender o meu autoconhecimento. Eu pensei, eu sei que eu preciso me trabalhar e me curar de muita coisa, eu vou me despir, assim, sabe? Eu me derrubei. Eu pensei, vou me derrubar de tudo que eu acreditava, de tudo que me dói, de tudo que eu vejo ou não vejo, vou me colocar, né, à disposição e vou me reinventar, vou me levantar e vou entender como é que isso funciona para que eu possa ter uma noção e no norte de como passar isso adiante. Como ser terapeuta, tratar com o que as outras pessoas vão me trazer e também para lidar com as crianças e adolescentes. Então, o autoconhecimento foi uma busca bem interessante, porque eu não sabia por onde começar. E ali a gente realmente se vira do avesso, né? A gente descobre coisas que a gente. E é tudo bom.
Porque, assim, eu costumo dizer, cada obstáculo, cada relacionamento, cada coisa que a gente acha que é difícil na vida em geral, é uma bênção. A gente é que está olhando para o lado do bom e ruim, bem ou mal, quero ou não quero. Tirando a Uhum. dualidade, é só um acontecimento. A gente é que dá a informação. Então, é tudo isso que ensina, é tudo isso que é a evolução. A graça da brincadeira, o sentido da vida que todo mundo pergunta é a evolução espiritual. Então, a gente crescer, evoluir, aprender, é só caindo. Aí eu comecei a entender, tá tudo bem, é no tombo. Então, vamos se É, é. vasculhar. E assim a gente vai descobrindo quais são as dores, os medos, que a gente tem muitas fortalezas e não são os defeitos que nos definem. A gente tem mania de se, mas eu não sou bom nisso, eu não sou aquilo, eu não consigo tal coisa. Isso é um péssimo hábito do ser humano. A gente está acostumado a sofrer. A gente aprende na psicologia transpessoal que a gente é muito mais do que isso. E que a gente tem fortalezas e que é isso que nos define. A gente para de olhar para a reclamação ou para as inseguranças e começa a olhar para as fortalezas. A gente traz Uhum. à tona o que a gente tem de bom. Não é assim, eu vou me debulhar aqui para ver o que está doendo em mim, o que está na minha criança interior. Isso, da minha criança interior. É só o começo. Depois tem, Uhum. entende? A gente cai e a gente Sim. levanta nas fortalezas. Não, peraí, eu tenho dom. Eu me formei e eu não trabalhei, então eu não trabalho, eu não tinha condições financeiras de levar meus filhos para estudar em outro lugar, ou de dar um estudo melhor. Quem que eu sou? Eu não fiz nada, eu não tenho renda. Não, eu tenho um outro caminho, é só isso. Os meus dons, minhas Uhum. habilidades, as minhas fortalezas vão me levar para um outro caminho. Tem gente que é para comunicação, tem gente que tem vergonha de gravar um vídeo. Tem gente que escreve com facilidade, que nem eu percebo que eu escrevo rápido e com facilidade sai aquilo da gente. Tem gente que não gosta disso. Então a gente começa a olhar para as fortalezas e ver que a gente tem, e se ali a gente consegue se ver. Não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tu começa a te encontrar com quem tu é. É isso. É isso que Sim. a pessoal traz pra gente. É, porque você começa a se olhar e se olhando, pode, com objetividade, perceber o teu potencial e qual é o teu caminho, em vez Né? de ficar se negando, né? E Aham, muito porque se a legal. gente não tá na caixinha, parece que a gente não serve para o mundo. Eu não sou assim. Então eu não, deu errado, deu ruim. Não é isso. São potenciais diferentes, dons diferentes, né? Tanto que na Sim. junção de pessoas, que a gente aprendeu muito bem esse fim de semana na pós, a gente junta, une as fortalezas para que tu consiga montar um grupo de força que cada um vai fazer a sua parte e desempenhar o seu papel e a sua função, e tá tudo bem. E o que a gente faz enquanto a gente não olha para quem a gente é? Se chicoteia. Mas eu sou ruim nisso. Uhum. Mas eu não trabalhei. Mas eu não, sabe? Eu não Uhum. fiz, eu não. A gente sempre vai dar certo. É só ouvir o coração e a alma. O que vai aqui dentro é a Aham. nossa verdade. Sempre vai dar certo. Eu acho que é assim, Perfeito. Acho né? que você sintetizou a live toda agora. A Ouve gente o sempre vai dar coração, certo. Não né? tem Ouve como o dar coração que errado. não tem erro. O caminho reto. A gente pode achar que está dando errado se a gente não está olhando de verdade para o Claro. que a gente está aprendendo com tudo isso, Isso mesmo. né? Pra que isso veio pra mim, né? Porque é tão fácil tu cair. Eu digo isso, tu tá em cima do muro, cair na depressão, é só tu tombar para um lado do muro. A reclamação. Mas tá vendo? Olha aqui, isso aqui não é como eu quero, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consegui, porque o outro tem. Tá. Sobe pro muro de novo. Olha, agora vai pro outro lado. Não, mas se tu for ver, eu também, eu consegui isso. Aqui eu consegui desse jeito, aqui eu levantei, aqui eu entendi isso, não vou fazer de novo. Aqui eu aprendi que tal coisa, aqui eu tenho esse dom, eu tenho essa fortaleza, eu consigo isso, eu posso aquilo. É uma questão de olhar mesmo. A gente aqui se levanta ou se derruba. É só olhar. Sim, perfeito, perfeito. Ok. E bom, Fábio, então, e daí você tá dentro da pós, né? Você tá bem no meio do percurso, um pouquinho mais adiante do meio, né? E naquela fase de estar delineando o seu projeto de aplicação, né? Isso. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, qual que é o tema do seu projeto de Sim, aplicação transpessoal, né? sim, E tá em que fase do desenvolvimento sim. dele? Como é que tá esse processo aí para você? O malvado do processo. Malvado. Esse projeto. Ele é muito importante, mas ele mexe com a gente, né? Porque é o estágio, é a experiência na prática, né? E para mim, nunca tive dúvida, sempre foi nesse assunto da educação. Então, para mim, seria realmente, sempre foi a necessidade da reforma
na educação, uma educação mais consciente para uma nova era, para uma nova energia, né? Para um mundo melhor que a gente quer. É a necessidade da reforma na educação mesmo, é entrar de uma forma mais transpessoal, de uma forma mais multidimensional, a gente se reconhecendo quem a gente é e que a gente tem um potencial muito maior do que a gente acredita e sempre acreditou que teve, né? Então esse é o ponto. Em que pé que ele está agora, a prof vai ficar brava comigo. Ele está avançando numa linha. E agora ele estava avançando numa linha, né? Agora eu tive que retroceder um pouco, porque daí vem os meus desafios assim, qual é a aplicação dele na prática? Como que vai funcionar? Como a gente falou no início, é muito amplo mexer com a educação. É a base de tudo, é levar o transpessoal e levar o autoconhecimento, levar uma outra visão lá para a educação infantil, lá para o início de tudo, onde as crenças geralmente se formam, é remontar uma base. Como a gente vai encontrar muita resistência com isso nas escolas? Então, no início, o meu projeto foi eu quero fazer a terapia com as crianças e adolescentes, eu quero ouvi-los, e vou entrar nas escolas e vou oferecer voluntário, palestras, né? Vou oferecer, eu já tinha começado a fazer isso com um grupo de uma ONG, né? A gente tem um pessoal que é de fins não lucrativos, começou a fazer rodas de conversa, levar também foi uma coisa que me trouxe para o transpessoal. E logo veio a pandemia, a gente parou de fazer as palestras, então ali já faz um bom tempo que a gente não faz mais. Mas eu pensei, esse é o caminho, eu vou pegar esse gancho e vou entrar nas escolas oferecendo as informações, conhecimento, a estrutura e montando um esqueminha do que eu posso agregar. Sempre pensando, o meu sonho, se eu for te responder essa pergunta, voltando para o início, meu sonho, montar uma escola consciente, uma escola inteligente. Uma, por quê? Depois vem várias, ou inspira outras, mas botar a sementinha. Se eu puder criar, e eu posso, é uma questão de a gente organizar isso, mas eu não sei se agora para o projeto de aplicação ou se ainda é uma coisa que vai desenvolver. Mas esse é o sonho, essa é a ideia, né? O que eu ofereceria para o mundo em termos do que eu acredito de reforma. Preciso de patrocinadores, de grupo, de equipe, de outras coisas. Vamos para deixar no freezer, né? Esse sonho, que é um sonho realizável, mas um sonho. O que eu posso fazer de imediato? Como transpessoal, como terapeuta, entrar nas escolas e oferecer a necessidade disso. E quais as alternativas, quais as ferramentas, o que poderia mudar na prática? As técnicas, meditação, respiração, contemplação, noção de quem se é, limpeza de crenças, entendimento dos padrões de repetição de comportamento que a gente tem sem perceber. Às vezes honrando uma constelação familiar, né? Às vezes negação, e tantas coisas que a gente sabe que tem a ver. Enfim, dar a informação, trazer o conhecimento a respeito do que somos, muito mais do que acreditávamos que era, né? E aí começaram as resistências. Como entrar numa escola, né? Que tem a religião e que a gente fala de Deus, espiritualidade parece que é outro papo, na verdade é tudo a mesma coisa, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Todos somos. Então todos somos transpessoais. Só que muita gente não sabe. Então tu entrar nas escolas assim, já era outra coisa. Entrar para dizer para os adolescentes que eu entendo a linguagem deles e eu não poder dizer isso para os professores e para os diretores, e eles já sabem disso. Quem não sabe são os adultos. E aí eu comecei fazendo um trabalho de campo, o meu laboratório, por isso que eu disse o meu projeto acabou retrocedendo um pouco, mas o objetivo é benéfico, vale a pena. Como entrar e me deparar com isso se, na verdade, a gente precisa educar os adultos primeiro, né? Porque é uma mudança de humanidade, é uma mudança de gerações, é uma mudança de energia. Todo mundo precisaria fazer, então, uma graduação em psicologia transpessoal, fazer o seu autoconhecimento, entender do que está sendo falado, se reconhecer como um ser diferente, para poder a gente estar apto para mudar o mundo, vamos dizer assim, ou para levar isso para a educação dos pequenos. É um processo, é um caminho. Então eu pensei, será que isso vai funcionar? Vai me dar o resultado que a humanidade precisa e que o meu coração anseia, né? Então eu comecei a reescrever uma possibilidade de entrar, talvez. Aí eu tenho que ver se vai ser em escolas particulares, então, porque muda um pouco, nem vou entrar nesse âmbito, mas né, muda um pouco assim, o olhar de quem está comprando a ideia, né? Vamos dizer, porque mexer com o sistema é um pouco mais demorado, mas vai ter um caminho. E oferecer o projeto de aplicação que eu estou montando já, que está bem legal, que precisa sim ser agregado com a ideia de muitas pessoas, porque cabe muito profissional ali, muitas funções diferenciadas, mas oferecer em termos de treinamento para os professores, sabe? Oferecer o treinamento para os pais e professores.
gratuitamente para os pais, na forma de, nas escolas que aderirem a isso, na forma de palestras, de encontros semanais, quinzenais, mensais, o que for, adaptando. Oferecer em termos de palestra as informações e a educação consciente para os adultos e o convite para o autoconhecimento, né? E tudo isso que a gente está falando aqui. E para as crianças, o tipo de palestra que eu já queria fazer e que a gente já faz, de autoempoderamento, de se aceitar, de se, né, da sua força, na sua física quântica, da sua energia de transformação, de criação, de possibilidades, né, de reforçar isso para a criança, de informar melhor e educar os pais e de oferecer para as escolas um treinamento para os professores. E no sentido, aí eu vou contar meus segredinhos ainda. Eu estou criando, é um processo lindo, enorme, longo, que Deus me ajude que a gente chegue lá. Mas, porque tem muita coisa por vir ainda, a gente abre essa energia, vai vir muita coisa, né? Como tu já nos disse, a gente na pós-pessoal vai criar profissões, funções, com as necessidades do mundo, a gente vai criar coisa nova que nem existia. E que é lindo, porque muitas coisas pós-pandemia já caíram e deixaram de ser importantes ou necessárias, as coisas já naturalmente estão mudando. A gente só é só uma parte que realmente vai fazer muita diferença. Isso é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Mas oferecer isso em termos de treinamento. E ali colocar, por exemplo, uma professora de artes, ela pode dar um curso de escritor para quem gosta, para a criança que se identifica, observa as crianças. A criança que se identifica, que pede, que se interessa, ela vai desenvolver a escrita dela, sabe? A outra que é mais holística, ou mesmo na educação física, oferece a meditação, oferece a yoga, sabe? Tu criar dentro das matérias, porque a dificuldade de entrar ali é de mudar o que já é. E o que as crianças e adolescentes dizem hoje? Ah, eu não vejo para que eu uso todas essas matérias. Eu não consigo entender onde é que eu vou usar tudo isso. É só frustração e ansiedade. Já existem escolas no Brasil que fazem isso, que estão criando esse modelo novo. O olhar delas é voltado principalmente para os pais e para os adultos. E a intenção deles, que é lindo, eu vou fazer agora uma formação de 15 dias numa escola dessas em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Escola Aine, lindo. A formação é para os adultos e é para os pais. Qual é a postura deles? Somos mediadores, não juízes. A gente não decide quem está certo e quem está errado. A gente não se mete, a gente media. Somos observadores, não professores. Os professores ficam lá observando o que as crianças trazem, quem elas são. Eles não põem crença. E daí é um trabalho lindo que tu começa a ver a tua criança interior ali, quanto tu foi tolhida, podada. Tu consegue entender ali o que estava errado, que quando tu era pequenininho não sabia. É um trabalho lindo, necessário. Entende? Então, observar as crianças, ver o que elas pedem. Lá tem oficinas, que é uma das coisas que eu também já inseri no meu projeto. Oficinas para que sejam oferecidas para as crianças, para ver com o que elas se identificam mais, e assim elas vão ter um norte diferente. Só para concluir, para te dar um exemplo bem na prática, porque na prática eu estudo muito isso com os meus filhos, falo muito com os coleguinhas deles, sou amiga dos amigos, dos colegas deles. Um colega da minha filha agora no ensino médio, primeiro ano do segundo grau do ensino médio, né? Era um gênio na elétrica ou eletrônica, se não me engano, acho que é elétrica. Um gênio, ele era assim, o cara, ele falava, todo mundo ficava de boca aberta, autodidata, descobria em casa, estudava por conta, o cara sabia tudo daquele assunto. Deu a pandemia, foi para casa estudar no online, se perdeu, se afastou dos amigos, se fechou, não conseguiu acompanhar, rodou. Primeiro ano, no Instituto Federal, empolgado porque conseguiu uma vaga pública no IF, no Instituto Federal, rodou no primeiro ano. Veio a pandemia, ficou em casa. Como que esse menino pode estar se sentindo? Ele é um gênio numa área. Ninguém falou disso. Eu não sei nem se os professores dele sabem. Aí tu bota ele numa matéria, numa classe, numa aula de uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele fica disperso, ele não consegue. Tem que ter um jeito para isso. Porque os grandes gênios, Thomas Edison, Einstein, os grandes gênios foram dados como hiperativos, hoje com TDAH, né? Hoje tudo é TDAH, a criança parece que não serve, né? Ah, não serve para o meio. Ele é hiperativo. Sim. Essa criança tem dons e habilidades especiais, ela é muito boa em alguma coisa. O Thomas Edison saiu da escola, foi expulso. A mãe dele disse para ele: filho, tu vai estudar em casa agora porque tu é genial. E nunca contou para ele que ele foi expulso, porque ele foi dado como esquizofrênico. É só o Thomas Edison, sabe? Tudo é uma questão de ponto de vista. Sim, sim. Ai, eu fico empolgada. E assim, o que você está trazendo, né, aqui a respeito dessa transformação que está acontecendo na forma de educar, né, ela tem muito a ver com isso que a transpessoal também traz, né, porque a transpessoal ela é uma abordagem centrada na pessoa, isso. não no terapeuta.
É na Exato. pessoa. A pessoa vai se empoderar. E o terapeuta é um mediador. Só um E, facilitador. exato. E isso, expandindo para a educação, é a mesma coisa, como você falou. Se você fizer uma educação centrada no aluno, só Uhum. assim que você vai poder realmente verificar o que de genuíno ele tem para contribuir, como é que é a expressão singular desse aluno e como você pode favorecer ele a ser o Uhum. melhor dele, né? E Aceitando mas o para lugar ir dele no mundo, né? Não ele se sentindo fora da caixinha. Porque se tu for ver até entre irmãos, bota todo mundo no balaio, os meus filhos, vai todo mundo para cá, todo mundo vai fazer isso. Olhar com a individualidade de cada um é único. Ele não pode ficar no balaio, porque senão ele se perde, vai acreditar que os valores dele não são legais, não são reais e não são assim. Individualização, sim, é isso mesmo. Disse sim, tu. exatamente. Só que de fato é isso, assim, eu trabalho com os adultos, né? Porque como que um adulto vai fazer isso, vai oferecer essa qualidade para uma criança ou para um adolescente, se ele não não tem para ele, nunca teve, né? Isso. Então aí vem a minha próxima pergunta para ti, assim, né? Nesse, porque assim, você já tinha essa, vamos dizer assim, essa nota, né, voltada para a educação, muito tocando muito forte dentro de você, né, educação. Agora, como é que a psicologia transpessoal, dentro desse processo que você está passando na pós, né, contribuiu ou está contribuindo para que você possa, então, pôr em prática esse, essa nota, esse tom, esse projeto que é genuíno teu, que você sempre sentiu, mas como que a psicologia transpessoal está te ajudando a você, então, agora, como adulta, poder oferecer isso? Eu vejo isso no meu dia a dia, a mudança no dia a dia. Quando a gente cai na realidade de que nós criamos a nossa vida, de que a gente não é vítima, de que tudo é energia e que a gente atrai o que pensa muito, o que sente muito, o que mais fala, o que escreve. Por isso as técnicas, as vivências, onde a gente põe o foco cresce. Tudo que a gente aprende, nós somos Deus em ação, nós temos Deus dentro de nós, a gente é divino, genuíno, temos qualidades. Viemos ao mundo por um propósito, uma missão. Não precisa se preocupar com isso, não precisa fazer nada para ser nada, a gente já é. Qual é o propósito? No geral, na humanidade, o propósito é aumentar a vibração do planeta. Então, se tu estiver no amor e na luz, tu já está fazendo a tua parte, está ajudando e muito, porque esse é o propósito enquanto humanidade. Mas qual é o propósito, onde os dons e as habilidades de cada um vão te dar um norte para o que tu pode fazer na vida, né? Da tua parte. Que é o que a gente precisa empoderar também as crianças e acreditar que a gente tem. A psicologia transpessoal me trouxe isso e na prática eu vivo um dia a dia diferente hoje, com um olhar em cada detalhe, tranquilamente porque já ficou natural. Mas assim, se eu identifico, aprender a lidar com as emoções é uma coisa que tem que transmitir para as crianças, que elas podem sentir raiva, que é a raiva que leva a alegria, que é a raiva que impulsiona, que é a tristeza que leva à alegria, que todas as emoções e os sentimentos têm o seu papel e o seu fundamento. A gente precisa disso para crescer, para entender e para evoluir. Então eu começo a observar o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, por que aquilo me incomoda, por que mudou a energia, eu estou irritada, o que aconteceu, que desencadeou aquele gatilho daquela situação, naquele relacionamento, naquele mal-estar. E vou limpando. Tem o Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Tem outras ferramentas para quem, de repente, não é por aí. Tem tantas outras, várias formas de a gente se orar e vigiar, né? De a gente se policiar, de a gente se observar. Não é se policiar, é se observar no papel de observador, né? Se coloca de fora e diz, tá, mas aqui o que quer dizer isso, né? O que isso quis me dizer, não, né? É que nem alguém chama, o professor chama na escola para tu atender o que aconteceu com o teu filho. Ah, e o meu filho? Não. Olha para o todo, olha de fora. O que tem lá no outro, o que está nesse aqui, o que desencadeou. A gente não precisa escolher lado, é mediar e entender. Então, isso eu faço no meu dia a dia com a pós, né? Analisando os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, entendendo melhor que os relacionamentos são grandes professores e laboratórios para nós, e não que era antes, como a gente pontuava na dualidade. Bom ou mal, serve, não serve, quero, não quero, cansei, não cansei. Esse não quero, entendeu? Não quero mais, não me relaciono com essas pessoas que são tóxicas.
Sim, é uma escolha de energia, verdade. Mas às vezes a pessoa tóxica está dentro de casa. Ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um companheiro, entende? E a gente tem que se relacionar por quê? Porque não por acaso está ali. Como tu falou antes, olhar para minha ferida, o que que isso ressoa comigo, o que que isso quer me dizer. Então, na prática, a gente está tratando e curando todas as nossas dores, a nossa real, o nosso real ser, né? Quem que eu sou, por que que eu estou sentindo isso, o que que isso quer me dizer, da onde que veio isso, e assim transmitindo para os filhos na hora da educação, na hora de resolver uma questão, ou na hora de mediar, ou de deixar eles dois resolverem quando tem que discutir, porque é do momento deles, encontrar e enxergar as coisas com outro olhar, ressignificar as coisas que acontecem. É aquela coisa do para que isso está me acontecendo e não por quê, né? O porquê isso me aconteceu, ai que horror, é muito vitimista, é uma visão né, de coitado. Isso não nos tira de onde a gente está. Então, com a visão da transpessoal, a gente sai da zona de conforto, eu começo a me responsabilizar pela minha vida, eu começo, imagino que a gente pode levar isso como educação. Eu começo a olhar, não, eu estou nessa situação porque eu quis, ou porque eu escolhi em algum momento, ou porque. O que está pegando então, né? Ah, mas eu não consigo. Ok, tem algum bloqueador, tem alguma trava. Eu descobri, inclusive, esses dias que também foi mais uma chave para mim, um salto quântico. Que a tua maior trava, o teu maior medo está ligado ao teu propósito. Então, quando a gente quer saber qual é o propósito e que caminho tomar, na verdade, aonde estão os nossos maiores medos, tu vai encontrar uma chave para isso. Então, quando a gente olha para a gente, para dentro, se conhece, a gente consegue, na prática, no dia a dia, usar isso e aí vai, daqui a pouco clareia tudo. Tem horas que vem uns insights, vem uma intuição, que eu comecei a me perceber depois da psicologia transpessoal, fazendo coisas que eu não fazia antes, reagindo a coisas de uma forma diferente que eu não reagia antes, e as pessoas que me conhecem dizendo, por exemplo, a minha mãe disse uma coisa interessante, nossa, tu mudou até teu jeito de caminhar depois que começou com essas coisas. Tá E tu bom. começou a despertar. Aí eu falei, eu não sei como eu caminhava, mas gostei, porque eu devo estar caminhando um pouco mais assim, né? Vamos lá, alguma coisa assim. A gente encontra uma barreira que é se relacionar com todas as pessoas, porque a gente começa a ficar chato em algumas coisas. Ah, não dá pra falar nada pra ti, porque a gente te conta as desgraças da TV, tu não quer ouvir. Sim, porque eu escolho não ouvir isso. Sim. Ah, mas isso é a realidade. Não, é uma. Tem várias realidades acontecendo. Tem muita coisa boa. Na minha rua pode não ter nenhum bandido, nenhum assalto, nenhuma dor, e ninguém fala disso. Mas a televisão tá falando, entendeu? É uma escolha, mas é uma barreira também. A gente começa a perceber assim que tem gente que está acordada, tem gente que não está acordada. E, humildemente, eu estou acordando. Estamos no processo, tudo é um caminho e vai levar a vida, né? A gente está sempre evoluindo. Mas eu acho legal e agradeço muito por estar acordada, eu digo, sabe? Eu tenho muito que caminhar. Eu tropeço no meu ego o tempo todo. Eu esbarro em coisas que eu achei que eu não tinha mais o tempo todo. Mas cada tomba é uma bênção e um laboratório. Primeiro, se eu ficar chorando e com vergonha ou medo ou culpa, que são os três males, né? Eu já digo assim, eu já identifiquei isso. Vergonha, medo e culpa é o que te derruba, mas também pode ser o que te levanta. Então, limpar Uhum. vergonha, medo e culpa. Tira vergonha, medo e culpa do teu caminho. Mas olha para isso, não põe debaixo do tapete. Como que eu lido com isso? Por que que eu tô com medo? Sabe? Porque se for no medo, Uhum. a decisão é ruim. Dói, tu sente aqui. Se for no amor, a decisão é boa. Então, o que que é a intuição? É a crença no amor. É quando vem do coração, quando dá um alívio. Escolheu aqui, deu um alívio, é da intuição, é do coração. Então, isso é na Uhum. prática, no dia a dia, é em todas as atitudes, é nas escolhas que a gente faz, nas conversas que a gente tem, que Sim. energia que a gente quer atrair, né? No passar adiante uma fofoca ou não, se vai fazer diferença, desculpa, se vai ajudar alguém, tu conta. Se não vai ajudar, não conta. Sabe, é na atitude diária e a gente tropeça, tá? Eu tô dizendo aqui, a gente vai fazer. Eu tô falando de educação e aprendo muito sendo mãe. Quantas coisas a gente faz para dizer, opa, aqui eu posso isso. É vivendo que se vive, né? Sim. Que lindo. Muito bom, muito rico tudo isso que você falou, assim, né? E, e eu vi aqui, menina, já são, já deu 6 horas. É tanto assunto, né? E é tão interessante. Mas sabe o vamos, de repente, agora, no finalzinho, antes da última pergunta, dar uma É. olhadinha aqui nos comentários do pessoal, para, né? Diz aí. Vamos ver aqui.
Olha só, gosto e agradeço quando me chamam de ET. Ó, gosto e agradeço quando me chamam de ET. Bom. Ah, perfeito. Uau. Ah, deixa eu ver mais. Que mais? Aqui, ó. Precisamos nos curar como adultos, né? Concordo totalmente. Precisamos nos curar como adultos. Amo, que ideias incríveis, muita reflexão e aprendizado. Bem, Olha, essa live foi um tema muito importante, viu? O pessoal tá adorando. E o que é errado, né? Alguém falou que o que é errado. A Fábio, maravilhosa, inspiradora, uma luz na minha caminhada. Ah, tá falando Fábio, maravilhosa, inspiradora, uma luz na minha caminhada. É a a Dani prima, César. querida, Ah, mega de despertar de consciência aí também, nas suas buscas. Parabéns. que mais aqui, ó. Munai Brinquedos. Cada um tem o seu momento de despertar. Para alguns, a pandemia faz parte do seu momento. O Verdade. pessoal interagiu bastante, ó. Interagiu bastante. Que Mas legal. é isso. Enfim. Gratidão. Ô, Fábio, e assim, então indo, né, para os finalmente da nossa live, que tá tão gostosa e vai pedir replay. Vamos ver, né? De a gente, de repente, fazer rodas de conversa sobre isso, porque é Vamos. um tema que é muito necessário, né? Ótimo. E assim, então assim, agora, com base nessa sua experiência, nessa sua caminhada de vida, todas essas transformações que aconteceram, né, e que estão acontecendo com você, e essa forma assim tão humilde, realmente, de você se colocar, né, tão humana, né, de igual para igual, assim como ensina, aprende, né, e é assim mesmo, né? É, o que você gostaria, poderia deixar de mensagem com base nisso tudo, para quem Sim. está nos assistindo agora? Ai, gente, são tantas coisas, mas assim, ó, quando eu era pequena, eu perguntei pro meu pai, isso me veio agora, querido. Eu perguntei pro meu pai quando eu era criança, né? Eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Eu falei, pai, quem que é Deus? Porque eu era uma criança que muito queria entender. Se todo mundo morrer e tudo isso acabar, para onde que a gente vai? Né? Se acabasse tudo de uma vez, o que que a gente é? Eu tinha essas coisas. Não por acaso a gente vai fazendo um caminho pelo questionamento que a gente já traz lá de lá atrás. E eu perguntei para ele, pai, quem que é Deus? E ele falou, mana, Deus é a tua consciência. Então, assim, na hora talvez eu não tenha entendido tanto, mas hoje, fazendo a psicologia transpessoal, autoconhecimento, olhando para dentro de mim, me entendendo como e reconhecendo como um ser multidimensional, né, que a gente tem muito mais do que pensa que tem e é muito mais do que acreditou que é, do que nos foi ensinado que é. Eu entendo que, de fato, Deus é a consciência. Meu pai tinha toda a razão. A consciência é tudo e tudo tem consciência. A consciência é tudo e tudo é consciência. Então, o que eu digo, tudo está dentro. Eu juro, tudo está dentro. Às vezes é difícil de ver, é difícil entender. Um dia depois do outro, um passo depois do outro. Continua caminhando, olhando para frente e confiando. A gente tem um eu superior, a gente é um eu superior. Entende? A gente é divino, é iluminado, é uma alma dentro de um corpo com uma experiência humana. E amar e abençoar tudo. Hoje eu aprendi a abençoar a comida que eu como, abençoar a água, porque a água ela energiza dentro do meu corpo. Cada passo que dá, isso é ser transpessoal, cada passo que dá é tu orar e vigiar e observar. E a psicologia transpessoal, ela é um caminho incrível que todo mundo devia fazer, porque não é assim escolher fazer psicologia transpessoal. Nós somos seres transpessoais. Nós já somos isso, nós somos multidimensionais, nós temos muito mais do que a gente acredita. A gente pensa que tem 5 sentidos, né? Tato, visão, audição, paladar e olfato. A gente tem intuição, clarividência, a gente tem telepatia, a gente não fala disso, que é coisa de ET, né? Como disse alguém ali. Não somos ET, nós somos extraterrestres porque nós somos almas que vieram de um outro lugar, do universo vasto e imenso, para fazer isso, servir, para servir numa experiência terrena. Servir. Então, entregar o seu melhor, confiar no coração, ouvir a voz do coração e da alma, essa é a voz que está certa. Adolescentes abençoados, calma, vocês estão certos na alma e no coração. No que diz a intuição, no que diz a alma e o coração. Isso é o caminho. O caminho é a gente se respeitar e se aceitar com o ser que a gente é.
E nós somos transpessoais, a psicologia transpessoal é incrível e libertadora. Ela realmente traz assim com mais rapidez, porque um processo de despertar pode levar 20, 30 anos, uma vida, e às vezes a pessoa passou a vida e nem acordou ainda. Então, esse é um caminho que eu super indico. Existem muitas outras ferramentas super breve também. A gente tem vários caminhos que vão aparecer, como eu falei, que vão vindo quando a gente está acordado. Mas é acordar, olhar para dentro, aceitar, acolher e querer. E a pergunta que a gente faz para o divino, né, todo dia, uma delas que eu digo é o que o amor faria agora, quando tu for educar, quando tu for responder para um filho alguma coisa, ou tiver no calor de uma emoção, respira e pensa, o que o amor faria agora? Porque eu te juro, Deus manda, alguém manda. Vem uma resposta, vem uma paz, então a gente tem todas as respostas dentro, elas sempre estão ali. E perguntar, todo dia eu acordo e pergunto, também é uma coisa que eu aprendi que veio junto com o transpessoal. O que eu preciso saber hoje? Sabe? O que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso entender hoje? Me esclarece. Quando a gente pede, vem. Isso que é oração. Em qualquer religião, em toda e qualquer religião ou não, universal também, universalidade, né? Na espiritualidade. O que eu preciso saber, o que eu preciso entender. E aí vem as respostas, começam a acontecer, ficar atento aos sinais, e isso é ser transpessoal. A partir daí vai servir para todas as funções, todas as profissões, e a gente vai aplicar isso em todos os lugares da nossa vida, porque o educador não é o professor que está na escola, isso é retrógrado, antiquado, cartesiano. O educador é o ser transpessoal, em qualquer corpo, qualquer pessoa, vai educar onde ela estiver indo. Ela vai chegar no balcão de uma farmácia, ela vai educar por uma palavra, por um sorriso, por um olhar, sabe? Ela vai educar na escola, ela vai educar em casa, ela vai educar. Se ela estiver transpessoal, estiver acordada, estiver esperta, trabalhando ou trabalhada nela, ela vai ser um educador do mundo. Então, Nossa, sejamos transpessoais. impressionante. Sabe qual o primeiro story que eu coloquei hoje não sei se você viu aí no nosso Insta, uma frase do Curso em Milagres que diz: todas as pessoas educam Olha. o tempo todo. Olha, eu acho que essa frase eu não vi, mas é isso mesmo. Olha o que é a sincronicidade. É Sim, isso mesmo. É isso mesmo. todos Educar educam não o é tempo ensinar. todo. É. Educar não é ensinar, é extrair de dentro. O significado de educar, gente, é um bom começo para a gente mudar o mundo da educação. Extrair de dentro. Tudo está dentro. Deus é consciência. Nossa, ô Fábio, assim, que conversa abençoada que a gente teve aqui. Me emocionei, tô emocionada, Eu assim, também. vários momentos, tocada, realmente assim, sentindo que é a conexão pura, assim, acontecendo, né? Então, eu sou muito grata mesmo, né? E sinto vontade da gente continuar em várias iniciativas juntas. Vamos sim, eu também estou muito grata e honrada com o teu convite. Eu estou encantada, te admiro super, tu é uma alma incrível e a experiência que eu estou tendo é para as vidas. Para as vidas. Legal, Nessa vida eu estou acordada, mas eu tenho outras e tive outras. É para as vidas, sabe? Tudo que a gente adquire de conhecimento, a gente leva para as vidas. O resto fica. é Então, conheço. verdade. E Muito obrigada. aproveitando também, obrigada também. Antes da gente se despedir, só quero lembrar o pessoal, né? Aproveitar agora a oportunidade nessa semana, workshop online gratuito hoje, e já está liberada a primeira aula. Soluções para você se reinventar para a pós-pandemia. Daí você experimenta um pouquinho dessas técnicas maravilhosas da transpessoal. Vai ter uma oportunidade, está tendo uma oportunidade que é esse workshop e já está liberado, tá certo? Então vai lá na nossa bio, se inscreve e já vai fazer a primeira aula. Isso aí, recomendo. Falou, meu amor, gratidão, seguimos juntas. Beijo no coração, com certeza. Uhum.